6, verso de número 10 em diante. Todos encontraram? Diga amém. 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 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Verso de número 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Toma o teu assento, por gentileza. E vamos apreciar a palavra do Senhor, vamos meditar nessa noite, naquilo que o Senhor tem para a igreja, para as nossas vidas nessa noite. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo aqui aos irmãos, a uma igreja de Éfeso. E nós observamos aqui que ele está dizendo, ele está alertando uma igreja, alertando um povo, dizendo que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele está alertando e dizendo que devemos nos revestir de uma armadura de Deus, para que venhamos ficar firme contra as astutas ciladas do adversário. Paulo, ele está preparando um povo para uma guerra, para uma peleja. Olha para o teu irmão e diga para ele, você está em uma constante peleja. Nós estamos em uma constante peleja, numa constante luta. A vida de um cristão é de lutas, é de provas, aflições, mas como já foi dito aqui, também é de vitória e é de bênção para aqueles que estão revestidos no poder do Senhor. Aleluia. Todo aquele que está revestido com essa armadura de Deus, não do homem, não um escudo que venha proteger você, não de um pitbull bem grande para te proteger, mas uma armadura espiritual que só vem da parte de Deus, para detectarmos as astutas ciladas do adversário. Então há uma peleja, há uma guerra, há as armaduras que precisamos usar, porque existe um adversário e que ele não gosta de mim e nem de você. Glória a Deus. E também nós não temos nada com ele, porque ele já é um derrotado, já foi vencido na cruz do Calvário. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, e cabe a mim e a você nos posicionarmos e continuar avançando, porque a vitória é certa. No Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero que você permita a voltar nesse texto, só para concluir a mensagem, porque eu quero falar de 3 pelejas contra um adversário em que nós enfrentamos, e que o povo de Israel enfrentou, e que eu preciso que você acompanhe comigo, e você vai acompanhar também aí no telão, né, os versículos, se possível. E a primeira peleja que Israel enfrenta é contra os amalequitas. Repita comigo, os amalequitas são covardes. Nós precisamos conhecer o nosso adversário. Veja bem, em Êxodo capítulo 17, no verso 8 até o verso de número 16, nós vamos encontrar aqui a primeira peleja contra Israel. Nós vamos encontrar aqui a primeira vez que menciona o nome de Josué. E nós vamos encontrar aqui uma peleja sendo travada, em que
o líder Moisés, juntamente com Arão, seu irmão, e Hur, eles estão no cume do monte, recebendo uma orientação da parte de Deus, e Moisés vai designar a Josué para que reúna homens para pelejar contra os amalequitas, porque Deus está aborrecido contra os amalequitas. Êxodo capítulo 17, verso 8 em diante. Porque os amalequitas haviam agido com crueldade contra Israel, quando eles estavam saindo do Egito. Então olha para o teu irmão e diga para ele, você precisa conhecer com quem você está lutando. E Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Em outra versão diz, não é contra seres humanos, mas contra principado, diabo, Satanás. Essa é a nossa luta, é contra eles. Então eu preciso saber como que ele age, como que ele trabalha. Um boxeador, ele vai lutar com alguém, ele vai examinar, ele vai saber com quem que ele está lutando, para ele enfrentar. Um time de futebol, ele treina e ele sabendo quem vai ser o adversário, ele também vai observar como que age aquela equipe, para que ele venha então ter sua estratégia dentro do combate. Nós, como soldados do Senhor, alistados no exército do Senhor, nós precisamos saber como vamos combater. Em que áreas o inimigo ele vem adentrando com um sapatinho de algodão ou com meios de embaraços na nossa vida, como diz em Hebreus capítulo 12, que gera pecado na vida, que gera adversidades, que gera problemas, e que o inimigo está infiltrado nessas áreas. Nessa peleja, nós vamos encontrar aqui Israel passando por um momento difícil. Por quê? Os amalequitas, em Deuteronômio, capítulo 25, e no verso 17, Deus está dizendo para a nação de Israel, olha, vocês não podem esquecer o que os amalequitas fizeram com vocês ali no deserto. Porque eles atacaram vocês por detrás. Eles avançaram contra vocês, pegando as pessoas mais fracas, pegando os doentes, pegando os enfermos, pegando os velhos, os cansados, os aleijados. E eles não tiveram misericórdia de vocês. E por causa disso, eu quero eliminar os amalequitas da face da terra. Os amalequitas é um espírito que ainda hoje age no meio do povo de Deus. Os amalequitas é um espírito que age com covardia no meio do povo de Deus. Ele tenta atingir os fracos, os enfermos, os doentes, os que estão caminhando na fé. Eles vão tentar de todas as maneiras atingir essas pessoas, porque eles são covardes. Então, um dos princípios para que venhamos entender aqui que os amalequitas, além de ser covardes, ele está disposto a destruir lares, famílias, ministérios, igreja. Mas a palavra do Senhor nos diz o que, Jesus? Que as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. A sua casa é a igreja do Senhor. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, as portas do inferno também não irão prevalecer contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu ministério, desde que eu esteja firmado, alicerçado naquele que eu posso confiar. Glória a Deus. Naquele que eu sei que não vai falhar. Naquele que está dizendo, eu sou Deus que vou te dar a vitória. Aleluia. Vai para o cume do monte,
enquanto outros vão lutar, e eu vou te dar a vitória enquanto você estiver com as suas mãos levantadas. Glória a Deus, aleluia. O texto de Êxodo 17 diz que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Deus dava vitória a Josué lá embaixo na peleja. Quando Moisés abaixava os braços, porque ficava um dia inteiro, eu me lembro que uma vez eu pus um dos irmãos aqui com os braços levantados e disse para ele, fica com os braços levantados enquanto eu prego. É apenas 40 minutos, 30 minutos. Ninguém consegue ficar por muito tempo com o braço levantado. Logo ele vai pesando, ele vai cansando. Mas diz a palavra do Senhor que Moisés, ele tinha 2 companheiros, Hur e Arão. E a Bíblia nos diz que quando os braços dele estavam cansados e os amalequitas estavam vencendo Josué lá embaixo, a Bíblia nos fala que Hur pegou o braço de Moisés e levantou, e também Arão levantou o outro braço, e lá embaixo era só vitória. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, nós precisamos trabalhar juntos. Você não vai sozinho para a batalha, nós vamos juntos para a batalha. Porque nós somos um exército diante do Senhor. Aleluias! E um soldado não vai para uma peleja sozinho. Então a primeira exército aqui é o exército que nós encontramos aqui, que é os amalequitas tentando atingir covardemente Israel, mas Deus deu a vitória na unidade, na comunhão, no mesmo propósito. Mas os amalequitas não desistem. Olha para o teu irmão e diga para ele não desiste. São fortalezas que o inimigo vai tentar levantar contra o povo de Deus, contra a igreja, contra a família, contra você, contra o teu ministério, contra o teu casamento, contra o teu filho, na tua empresa. Ele vai tentar nos detonar. Mas eu preciso saber quais são as armadilhas que ele usa. Eu preciso detectar. E nós encontramos aqui o quê? Então, em 1 Samuel, capítulo 30, no verso 1 e no verso 3. A Bíblia nos fala que Davi ainda não era rei de Israel, e sim ele estava em uma cidade que havia ganhado, chamada Ziglag, que os filisteus haviam dado para Davi. Escute isso. Davi, então, ele ia para uma peleja com 600 homens. Davi deixou ali em Ziglag a esposa, os filhos, tudo que eles tinham estava em Ziglag. E eles foram numa caminhada de 3 dias para uma peleja. E a Bíblia nos diz que quando Davi estava voltando, porque os filisteus não deixaram ele pelejar com eles, quando Davi está chegando de longe, ele vai avistar a cidade de Ziglag totalmente incendiada, queimada, está sendo destruída. E quando Davi ele chega ali com 600 homens de guerra, quando ele chega ali, eles não encontram esposa, não encontram a casa, não encontram a tenda, não encontram os filhos, não encontram nada dos seus utensílios está ali. Quem atacou ele? Os amalequitas. Os amalequitas foram ali e destruiu o lar de Davi e mais 600 homens. Os amalequitas é um espírito que age ainda hoje tentando destruir ou minar as forças de uma família. E nós encontramos aqui esse espírito agindo, escravizando, porque os amalequitas, esse espírito, eu quero que você anote, grave isso, ele não quer matar, ele quer escravizar. Eles querem manter a pessoa aprisionada a eles. O texto nos diz, em 1 Samuel 30, que eles não mataram ninguém, mas eles levaram todas as mulheres, os filhos cativos, como escravos. Os animais, os despojos, levaram tudo.
E Davi, ele vai estar ali, junto com 600 homens, chorando, triste, aborrecido, diz o texto que não tinha mais lágrimas, não tinha mais não tinha mais pranto mais, de tanta tristeza, imagine você, porque ele foi atingido pelos amalequitas. Então olha para o teu irmão e diga para ele assim: você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. Você precisa proteger aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Você precisa lutar por isso. Você precisa defender a tua propriedade. Aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. O segundo método que os amalequitas usam é para atingir a liderança. Ou pode ser o líder também de uma casa. Pode ser o pastor da igreja. Lideranças de departamentos que vão ser atingidos pelos amalequitas, como Davi foi atingido. Davi não era culpado. Davi estava sofrendo o mesmo que os 600 homens estavam sofrendo. Porém, os 600 homens, você acompanha no texto, no verso 4, verso 6, no capítulo 30 de 1 Samuel, você vai perceber que aqueles 600 homens pensaram em apedrejar Davi. Pensaram em matar Davi, porque eles estavam atribuindo o que havia acontecido com eles a Davi. Mas Davi estava sofrendo o mesmo que eles. As duas esposas de Davi, os filhos de Davi, haviam sido levados cativo. E Davi está sofrendo da mesma maneira, do mesmo jeito. Então, nós precisamos, como líderes que nós somos, você que é líder na tua casa, você que é líder na tua empresa, você que de uma certa forma está liderando um departamento, você que está na sua casa, enfim, você que está à frente de algo, você precisa detectar, saber como agir mediante a uma tragédia. Mediante um ataque do adversário que ele vem para destruir tudo. Como agir? Olha para o teu irmão e diga para ele: como agir? Buscando o Senhor. Buscando o Senhor, como diz a palavra e o texto, que Davi, ele buscou ao Senhor. Davi, ele busca o Senhor, ele clama ao Senhor, porque ele não está